Professora, primeiramente, bom dia. Eu vou aqui fazer o relato de experiência da aula do primeiro ano C, que tem os conteúdos subconjuntos e igualdade de conjuntos, na escola Frederico Lundgren, na cidade de Rio Tinto. Foram duas aulas, onde os objetivos dessa aula foram compreender a noção de subconjuntos de conjuntos através de exemplos do cotidiano, identificar igualdades de conjuntos utilizando materiais concretos e resolver exercícios sobre subconjuntos, visando o melhor entendimento do conteúdo. Os recursos didáticos utilizados nessa aula foram quadro, lápis, apagador, livro didático e xerox. A xerox foi para as atividades. Vamos lá. Primeiro momento, eu fui lá, falei os objetivos da aula, expliquei para eles o objetivo. Aí fui para o quadro copiar. Eu achei interessante essa parte. Não tem, no livro não tem definição, mas eu fui escrever o que falava sobre igualdade de conjuntos. Aí ao começar a escrever, observei que a turma estava com bastante conversa paralela, que estava até me desconcentrando a escrever no quadro. E o que foi que eu fiz? Fui lá, parei e disse, pessoal, vamos aqui acordar uma coisa. Ele falou, o que, professor? O que tal? Eu disse, vamos. Eu vou ditar, você vai escrever. Não, porque não pode, matemática é rindo, não sei o que, não tem como. Isso tem, que o texto ele é bem simplesinho e pequeno e vocês vão escrever de boa, sem dificuldade. Aí, tudo bem. Algum concordar, não concordar, mas tudo bem. A aula era minha, então eu poderia fazer isso e fiz. Eu cheguei lá, comecei a editar o texto. Achei bastante interessante que as conversas paralelas acabou. Eles ficaram prestando atenção no conteúdo e no professor. E quando tinha dificuldades em escrever uma frase, me perguntava ao próprio colega do lado, o colega de trás, aos seus pares. Então começou aí daí uma interação, a quebrar um clima que poderia ser tenso, né? Tá, matemática, uma coisa subconjuntos, que é uma coisa que eles ainda não eu percebi que eles não tinham noção. Beleza, passou essa etapa, eu fui para os exemplos. Aí peguei na cozinha o material que ia ser usado, né, os concretos, como pode dizer assim, arroz e feijão, para usar como exemplo. O primeiro exemplo foi esse, sobre igualdade de conjunto. Peguei, coloquei um quilo de feijão na mão, outro quilo de feijão na outra, disse que eram iguais, expliquei o porquê. Eles também captaram a mensagem rápido e falaram que um quilo de feijão é diferente do quilo de arroz, porque o quilo do feijão, o elemento era os carocinhos de feijão e do arroz era os carocinhos de arroz, então ele não era conjuntos iguais. Muito, muito bacana essa parte da aula. Aí depois vieram, eu dei exemplo também das turmas, comparando as turmas, os alunos compreenderam falando que não, que as turmas B não era igual a C, pelo fato de que é, de que os elementos que são os alunos da turma eram diferentes, então não eram conjuntos iguais. Então a minha ideia na aula foi essa, foi trabalhar com exemplos cotidianos, dia a dia deles, da vivência deles, que era a escola. E aí, como a gente sempre conversava nos debates, né, da faculdade, que o cotidiano realmente atraiu os alunos nesse sentido, de ter esse diálogo, entendeu? Eu acho que eles tinha coisas que eles falavam não tinha sentido. Eu falei explicar o direito para eles, não, mas pode ser tal coisa. E o que importa nesse momento foi, lógico, o entendimento do conteúdo e mais principal foi a participação dos mesmos, né? Na aula de início. Lógico, nem todos os alunos participaram. Teve momentos que participavam um pouco, aí parava, depois voltava e participava de novo. Mas teve alguns alunos que foram retilíneo, participou do começo ao fim, gostava e ria, interagia e falava pro colega é assim. Foi muito interessante. Após isso, partimos para subconjuntos. Aí eles, não, professor, eles falaram para mim, não, professor, o senhor pode copiar que a gente vai prestar atenção de boa. E foi lá. Só que fui lá, copiei, aí vim com exemplos do cotidiano sobre subconjuntos. Usei a escola mais uma vez, o Frederico. Aí eles captaram a ideia de subconjuntos, me deram
como é que eu posso falar assim, outras ideias sobre o subconjunto, dizendo que era um hospital, poderia ser um conjunto onde as salas de aula era, ou no caso as salas, como é que eu posso dizer, no hospital, na sala onde ficam os enfermos, era os enfermos era subconjunto desse conjunto que era o hospital todo, com todo mundo dentro, bem interessante. Aí vem o aluno falou de Rio Tinto, que Rio Tinto tem subconjunto que são as suas ruas. Outro veio e disse, professor, então a rua da areia que se situa em Mongaguape é conjunto, é subconjunto de Rio Tinto? Disse, não, porque aí não faz parte, então não é. E até com contra-exemplos se eles participarem. Então isso foi bem interessante para mim. Eu relatei mais um pouco nos slides, né? Bem mais. Eu achei bem interessante essa participação, como posso dizer assim, essa vivência nesse dia em sala de aula. Putz, foi uma aula simples, foi, no meu ponto de vista, porque conjuntos, né, muito difícil você achar, por exemplo, uma aula, pelo menos na minha concepção de fazer uma aula dinâmica, mas eu usei o dinamismo nesse sentido. Eu usei atividade não, eu usei os exemplos do cotidiano para isso, para que quebrasse todo esse clima de matemática ser chato, de ser aquela coisa, eu copio, você transcreve, eu falo, você ouve. Não, fui lá e peguei ideia com eles e vamos lá. Mas tudo eu tiro também porque deu certo, porque tudo tem que dar certo. Que no primeiro momento da ditação do texto, quando eles vieram falar, eu fui lá, tive essa reação de vou ditar para ver que eles. E tudo começou daí. Então quebrou todo o clima tenso da aula de matemática, né? E também eu já tinha pegado como é que eu posso dizer assim, o exemplo da atividade do outro café. Que alguns alunos falaram que tem que ter a participação do aluno, o professor podia ser mais, né? Para ter a participação deles. Então eu fui lá e usei essa brecha que a atividade me deu e usei. E realmente deu muito certo. A participação, professora, é porque não tem como dizer com palavras, né? Mas só vendo, até o supervisor chegou e disse, Júlio, parabéns, a sua aula hoje foi diferente de verdade, eu não participaram, gostei da sua interação com eles com você. Então isso foi que me deixou muito satisfeito em vir relatar essa aula, né? Bom, poderia relatar outras aulas, mas essa foi a que eu quis porque era mais, foi uma ideia mais simples, mas que deu certo, uma simplicidade usando os, pronto, aí daí em diante seguir, sempre que for dar um exemplo de alguma coisa, só cotidiano, na conversa, só na conversa mesmo, né, para eles entenderem. Aí quando eles entenderam o conteúdo do subconjunto, eu fui lá, fiz um exemplo com eles matematicamente, que até já estava escrito na meu plano de aula, um exemplozinho de com números. Aí depois ele falasse, professor, passa o exemplo com número pra gente pegar mais melhor, porque quando vem prova é número tal, lá vai, disse, vamos lá, e fui o exemplo que já estava na atividade e usei com eles. E eles responderam direitinho, tal, lá vai. O exemplo que tinha também no cotidiano, que usar eles, que usar a sala, a participação dele, não foi necessário, porque eles entenderam com os exemplos cotidianos mais, como é que eu posso dizer assim, falado, explicado, foi bem interessante. E a atividade foi feita em individual, onde apenas alguns alunos não conseguiram responder, vieram me passar eu fui passar o visto, o professor pediu para passar o visto também, o professor pediu, não, passa os vistos nas atividades, que é para lá na frente ganhar, eles valeram uma coisa para eles, fui lá, só 6 alunos vieram com a folha em branco, tudo bem, eu também não falei nada, refleti, então não consegui atingir todo mundo, mas boa parte foi atingido, então foi isso, professora, eu acho que a aula foi bastante interessante para mim, não sei o que pode ser para a senhora, mas para mim foi. Eu repito, não posso falar em palavras, não tem como descrever. Só o momento que eu vi que até eu saí eufórico. Uma coisa tão simples, uma aula tão simples, uma coisa tão simples para mim, achava simples, uma lesão cotidiana, gera uma participação tão grande no debate com eles assim. Aí, para terminar a atividade, eles também. Aí, quem terminou a atividade, eu pedi para que ajudasse o colega do lado, que era para ter uma interação entre eles. Interessante que a turma também tem até uma interação muito boa. Então, professor, é isso. Desde já agradeço, né? O ensinamento de estágio. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu!